Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da palavra do Senhor. Ela é específica para ministérios de intercessão, ministérios de batalha espiritual. Mas ela também é uma mensagem que serve para todas as pessoas, independentemente de ser cristã ou não. Porque são princípios básicos. São princípios elementares e básicos espirituais e que para nós é fundamental. Mas nessa geração, isso tem feito uma diferença muito grande, infelizmente negativa, porque as pessoas não conseguem entender. No nosso caso do treinamento no Ministério de Intercessão, esse é o 71º princípio, o de número 71. Nós temos aí gravados os outros 70 no YouTube, gratuitamente, que todos podem consultar se interessar. É o princípio de levar tudo para o lado pessoal. Princípio de levar tudo para o lado pessoal. E eu vou ler o texto básico, há outros textos que a gente cita. É um vídeo curto, mas ele é específico, objetivo, resolutivo e direto. Provérbios 18, 19. Lendo primeiro na Almeida Corrigida Fiel, a tradução que nós usamos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. A Bíblia de Jerusalém, a tradução católica, traduz: um irmão ofendido é pior do que uma fortaleza, e as querelas são como os batentes do portal. Também temos aqui a BTX, a Bíblia Textual. O irmão ofendido é mais tenaz do que um castelo forte, e os litígios entre irmãos são como ferrolhos de fortalezas. Aqui nós temos o Tanar hebraico-português, que é a tradução, a Bíblia hebraica, né, traduzida para o português pelos judeus ortodoxos, os rabinos. É mais difícil conquistar um irmão ofendido que uma cidade fortificada, e seus debates são como trancas de um castelo. E ainda temos aqui a King James Fiel. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como as barras de um castelo. É sempre uma forma de visão óbvia, esse princípio de levar tudo para o lado pessoal. Tudo e todos parecem que, de alguma forma, atacar a pessoa. Parece que estão tentando prejudicar a sua pessoa, desvalorizar a sua pessoa. E aí, essa pessoa que está se ressentindo, ela age por impulso. E a Bíblia também diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí começam as discussões e contendas, confusão desnecessárias. Infelizmente, isso tem gerado pessoas de sensibilidade, com sensibilidade à flor da pele. Essa geração é caracterizada por isso, que hoje é um mimimi danado, qualquer coisa vira uma contenda muito grande. Vejam na internet, né, nas redes sociais, mesmo entre artistas, jogadores de futebol, personalidades, políticos, então a gente nem fala. Se ofende com pouca coisa, cria uma maior confusão, arma um maior barraco, usando uma expressão mais popular. As intercessoras no Ministério de Intercessão precisam ter discernimento e não cair nessa cilada. Também aqueles que pertencem aos ministérios de batalha espiritual, porque isso pode fazer uma diferença negativa muito grande. É uma abordagem que envolve interpretar as ações, palavras e comportamentos dos outros como ataques ou críticas à sua pessoa. Acha que acontece porque é com ela, se lamenta, reclama, se acha injustiçada, esquecida, fica sentida, magoada por causa disso, qualquer coisa. São pessoas que costumeiramente estão tristes, decepcionadas, se sentem ofendidas, esquecidas, e é um mimimi danado. A gente fala mimimi, que é essa expressão aí, para dizer pessoas com sensibilidade à flor da pele, qualquer coisa, tudo ela leva para o lado pessoal. E isso destrói o ego, né? A pessoa perde a paz e tira a paz das outras pessoas ao seu redor. Isso no seu trabalho, isso pode estar acontecendo no seu trabalho, na sua família, no casamento. Isso pode estar acontecendo na sua igreja. Há muita perturbação mental e a pessoa fica perturbada. E muitas vezes aí a pessoa de oração vai estar orando, vai estar pedindo a Deus e tal. São tempos desnecessários porque a pessoa precisa aprender a administrar isso. Sem falar que isso abre um portal de brechas, brechas espirituais, brechas psicológicas, brechas comportamentais. A vida da pessoa vive um inferno e ela faz da vida dos outros outro inferno, porque tudo para ela tudo é contra ela, tudo a seu desfavor, não é? Então tudo ela está tendo que se justificar, se vingar, se explicar e vai contra-atacar. É terrível isso. Isso geralmente acontece em situações onde surge um mal-entendido fundamental, básico, estratégico, onde a pessoa toma
como algum tipo de ameaça à sua pessoa ou ao seu ego. A raça de Adão, esse é o pior. A raça de Adão. Então, ela se sente no seu orgulho próprio, ela se sente ferida e ela contra-ataca. E aí cria um monte de atritos, por isso que o Provérbios fala ali que é mais difícil, um irmão magoado é mais difícil de conquistar do que uma cidade, né? Quando se leva tudo para o lado pessoal, pode-se incorrer no orgulho de não aceitar a correção, né? Contrariando os textos de Provérbios 13:18, 15:32 e 15:5, né? Por inferência. Ele diz assim, 13:18, pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado, porque é corrigido e ensina-se a viver de acordo com a palavra. O tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Aqui também pode ser o pai espiritual, seu discipulador, o seu pastor, o seu líder espiritual. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Versículo 31. O 32, o que rejeita a instrução menospreza a própria alma. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Provérbios 15, 31, 33, que nós demos aí. Então, todos os textos diz isso. Aí você diz, como é que a gente vence isso? Como é que a gente se blinda nisso? Para não ficar essa pessoa cheia com qualquer coisa se ofendendo. Buscar entender a situação de forma mais objetiva e resolutiva. Aí entra a visão profética. E não se deixar levar por emoções negativas, pensamentos negativos. E você não é o que as pessoas dizem. Não tem a ver. Você tem que aprender a ter o bom conceito de si mesmo. Usar o princípio 13º da resistência ao diabo sem desistir. Ele é quem tem que fugir. Então, assim, resistir ao diabo, resistir a esse tipo de pensamento, de atitude. É fácil desistir. As pessoas estão desistindo tão facilmente das coisas, de tudo desiste, de tudo. A gente tem uma explicação, uma justificativa. Deus não ensina isso. Ele fala lá para Josué 1:9, um texto muito usado no meio cristão, né? Para se ter coragem, vai. Ele fala, vai, eu estou com você. Então, assim, a gente precisa aprender a vencer os obstáculos. E entre eles, o grande obstáculo é quando você começa ou passa a utilizar, infelizmente, quebrar esse princípio e levar tudo para o lado pessoal. Terceiro, seu coração deve ser blindado. O princípio 51. Contra o orgulho, para não se ofender com facilidade, na base do mimimi. Todos esses princípios estão aí disponíveis no YouTube para aqueles que se interessarem. O quarto, a sua mente precisa, aliás, né, do coração, Provérbios 4:23 já fala isso, né, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, que dele procedem fontes de vida. O quarto, sua mente precisa ser treinada nos 71 princípios espirituais. O 71º, não, o 71, você está aprendendo agora. Aprendidos nas formas de ataques dos principados, para não se deixar ser enganada facilmente por estratégias sutis. Numa batalha espiritual, esse erro pode ser fatal para o grupo. Muito cuidado. Aliás, eu sempre tenho ensinado, e tem um vídeo também específico sobre isso, a maior batalha que o ser humano enfrenta é na sua mente. Então é a sua mente. E esse problema de levar tudo para o pessoal está na mente. Da mente vai para o coração, aonde acontecem todas as coisas. O amor, em 1 Coríntios 13, 4, 5, perdão, serão sempre fundamentais para restaurar quaisquer animosidades e confusão que normalmente acontece quando este princípio é quebrado. E a gente precisa aprender a amadurecer, né? Está na hora do povo amadurecer e agir como adultos, né? Não como crianças, né? Que tudo se ofende. Ter domínio próprio. Esse é o fator que precisa pedir, é um fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5:23. É a capacidade de controlar seus pensamentos, sentimentos e ações, que envolvem os seus impulsos, que são as 3 coisas que alimentam os demônios. Então, tenha essa capacidade e peça a Deus, isso sim, para que você não se deixe levar, para não julgar todas as coisas por atitudes descontroladas, nervosas, irritadas e com a visão do óbvio, né? A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Então, esse cumprir é no sentido dele apazigua, ele controla aquela situação, né? Ele consegue fazer com que aquilo não se expanda mais, aquilo como você controla como se fosse um fogo, para não destruir tudo, né? Como incêndio. A pessoa diz, vamos pensar, achar que você é frio. Em muitos momentos você tem que ser frio mesmo. Como médico, né? Se ele não tiver frieza, ele não opera. Ele acaba fazendo bobagem. Então, na nossa vida, a gente tem que aprender a ter esse domínio. Então, muitas pessoas vão dizer, você é frio.
é melhor porque você se protege e não fica aí arrumando confusão por pouca coisa, né? A gente vê muitas dessas confusões aí, parece briga de criança. Só que as crianças logo voltam a brincar juntas, né? Os adultos não. Monitore os seus gatilhos emocionais. Primeiro, medo de ameaça ao ego e ao orgulho próprio, porque na verdade esse princípio ele fere o ego, né? Baixa autovalorização, essa baixa autovalorização é o princípio da invalidação, lá o 36º, né? Onde a pessoa se desvaloriza, acha que não... Então, ela se sente ofendida em muitos momentos, por isso que ela leva para o lado pessoal. Terceiro, dificuldade de controlar situações onde se sente ameaçada de alguma forma. Não caia no princípio do ponto fraco. Aqui, o 48º, né? O princípio 48, então acaba se tornando um ponto fraco e qualquer coisa a pessoa se ofende. E quem é assim, infelizmente, por qualquer coisa, por mínimo que seja, ela entendeu errado, ela já está contra-atacando. Se preciso for, procure aconselhamento. No caso daqueles que são dos ministérios, pastoral, do seu líder, do discipulador, né? As pessoas em comum façam uma terapia, vá no seu psicólogo, no seu psiquiatra, procure um profissional que possa te ajudar se você não consegue sair dessa situação sozinho. Importante. Esse princípio é muito importante nesse momento em que estamos aprendendo sobre posição do Ministério de Intercessão, porque cada intercessora, além da certeza do seu chamado, precisa ter bem definido em sua mente e coração que todos somos importantes no Ministério de Intercessão, cada uma na sua posição. E é muito importante você considerar que você não pode viver dependente de situações emocionais que te colocam com fragilidade diante das pessoas. Porque não, você em qualquer situação, até mesmo às vezes uma brincadeira, tudo bem que às vezes são brincadeiras mal feitas, né? Pegando aqui a tradução do King James, por exemplo, o irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. E suas contendas são como as barras de um castelo. Quer dizer, a pessoa fica ofendida. É muito difícil realmente depois você consertar isso, a pessoa guarda aquilo para mágoa por muitos anos e as suas contendas. Então ela começa a se vingar, ela começa a dar retaliação nos outros. Então fica aquela pessoa, qualquer coisa, o pessoal fala assim, nossa, como dá coice, né? Você é tão delicado como coice de mula, que é uma expressão aí, justamente por causa disso. Por quê? Porque ela não entendeu esse princípio. Então, esse princípio, ele é simples, é básico, é curto, não tem muita coisa que dizer, você tem mais é que cuidar-se. É o princípio de levar tudo para o lado pessoal. Então aprenda a não levar tudo para o lado pessoal, saiba diferenciar situações em que você realmente é ofendido daquelas situações em que você não é. Muitas situações você não é ofendido, mesmo que às vezes a pessoa esteja fazendo isso com uma intenção ou com uma gozação, uma sátira. Às vezes é a forma da pessoa ser assim mesmo, o tipo da pessoa que não tem controle, uma pessoa que não tem uma educação, uma instrução né? Uma pessoa que tem seus desequilíbrios. Isso tem mais a ver com ela. Então ela tenta minar você, ela tenta te contaminar, porque ela é uma pessoa desestruturada e ela tenta desestruturar a sua vida. E muitas vezes você acaba aceitando. Então veja que tem com ela. Fala, olha, ela está lá tranquilo. E nesse ponto, ali a Bíblia chama de autodomínio, domínio próprio, temperança, dependendo da tradução. E nós falamos muitas vezes aqui no nosso linguajar popular, frieza. Muitas vezes você tem que ser frio na situação se você quiser mantê-la sob controle. Tá ok? Eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Essa é para as intercessoras e para todos aqueles que querem aprender de fato que esse princípio de não levar tudo para o lado pessoal, ele é muito importante, faz a diferença, te deixa equilibrado, paz consigo mesmo, paz no seu ambiente e você vai viver muito melhor, tá bom? Se você gostou, deixe aí o seu gostei, deixe o seu comentário, nos ajude, compartilhe essa mensagem com outros. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.